No, no vayas presumiéndonos. Fique agora com o resumo semanal de O que a Vida Me Roubou de 22 a 26 de junho. Capítulo 46, segunda-feira, 22 de junho. Pedro vai buscar Esmeralda para advertir-lhe de que ele tem que ir à Água Azul naquela mesma noite, do contrário, se arrependerá. Ela telefona a Renato para pedir-lhe ajuda, mas ele desliga o telefone sem lhe dar tempo de explicar nada. No restaurante, Ezequiel e Carlota falam do porquê de não terem se casado nunca. Ele aproveita a situação para declarar-se. Alessandro observa Montserrat se vestindo. Adolfo vai à casa de Nádia pedir-lhe dinheiro emprestado, mas ela se nega. Pedro chega e Nádia se retira. Então Adolfo aproveita para contar a Pedro que Demétrio é filho de Benjamim Almonte. Maria, sentada na sala da casa de Alessandro, diz que estava o esperando para despedir-se. Ele a responde que será melhor assim. Alessandro vê que Maria cortou as veias e cai desmaiada. Capítulo 47, terça-feira, 23 de junho. Carlota telefona para Ezequiel para pedir ajuda, pois Maria tentou roubar Laurinho dela e a golpeou na cabeça. Maria chega à fazenda, Célia recebe e diz que Esmeralda também chegou para passar uns dias por lá. Montserrat e Alessandro falam do batizado de seu filho e sobre renovar seus votos. Montserrat se entristece ao lembrar de como seu pai morreu. Alessandro a consola e pede perdão, pois se sente culpado do ocorrido. Montserrat se oferece para ajudar Rosário a arrumar-se. Angélica está na cama descansando, pois está esgotada. Amélia pede que ela se cuide bem. Demétrio encontra Josefina e Adolfo em um restaurante aos beijos e fica com muito ciúme. Josefina se emociona e propõe a Adolfo que sigam causando ciúme em Demétrio. Rosário conta a Montserrat e Alessandro como foi que trouxe o filho ao mundo, e os revela que Alessandro é fruto de uma violação e ela foi vítima de uma acusação da qual era inocente, porém depois do nascimento de Alessandro, tirou de seu coração todo o rancor e ódio que ainda nutria por Benjamim Almonte. Alessandro diz à sua mãe que a compensará por tanto sofrimento e que se orgulha muito em ser seu filho, pois não deve ter sido fácil ter passado 30 anos na prisão sem ter culpa alguma. Rosário responde que não foi difícil, pois nunca perdeu a esperança de voltar a vê-lo. Graziella se zanga com Demétrio por este ter contado assuntos pessoais a Adolfo. Esmeralda diz a Maria que se está ali é porque seguramente Alessandro e Montserrat estão juntos, e lhe dá muito gosto que eles sejam felizes, pois se merecem. Maria responde que Montserrat atirou tudo e se encarregará pessoalmente de que ela seja muito infeliz. Capítulo 48, quarta-feira, 24 de junho. Angélica, muito feliz, diz a Alessandro e Montserrat que adoraria ser madrinha do bebê e que acha muito romântico que eles voltem a se casar. José Luiz questiona a Montserrat se é isso o que ela deseja. Ela responde que sim, que ama Alessandro e quer estar com ele até a morte. Demétrio diz a Josefina que sabe que é um homem imprestável, então a deixará livre, pois merece um homem que a ame de verdade. José Luiz diz a Alessandro que não suportará vê-lo perto de Montserrat. Alessandro, feliz, diz ao padre Anselmo que sua mãe tinha razão ao dizer que Montserrat o ama, e por isso decidiu-se por ficar a seu lado. O padre questiona se ele ainda tinha dúvidas.
Alessandro responde que não, ainda que custe a aceitar que José Luiz ocupe um lugar importante no coração de Montserrat. O padre diz que José foi apenas a primeira ilusão de Montserrat. Maria tenta convencer José Luiz a aliar-se a ela para separar Alessandro e Montserrat. Como ele não quer, ela diz que Alessandro se aliou a Graziella para tirá-lo do caminho. Maria lhe mostra as terras de propriedade de Alessandro e lhe diz que se há gente armada por lá é porque deve haver algo ilícito. Capítulo 49, quinta-feira, 25 de junho. José Luiz chega e se surpreende ao ver Renato ameaçando Pedro como uma arma. Renato diz que Pedro estava a ponto de agredir sua esposa. Pedro responde que eles só estavam conversando e que seria incapaz de agredi-la. Nádia concorda com o marido. Um homem encontra Maria e tenta seduzi-la. Ezequiel se dá conta e ordena a Adolfo que o mate. Ele responde que não. Ezequiel mata o homem e adverte a Adolfo que se ele voltar a desobedecê-lo, será morto. Renato diz a Nádia que não entende por que ela defendeu Pedro se ele estava a ponto de agredi-la. Nádia responde que está confusa. Pedro diz a Ezequiel que José Luiz se apresentou em sua casa para lhe fazer perguntas sobre as terras de Alessandro e o que nelas cultivam. Ezequiel manda, de imediato, que queimem todo o cultivo para apagar toda a evidência. Pedro ordena que ele não o faça, pois na marinha todos sabem que essas terras pertencem a Alessandro e é ele quem irá pagar pelo que é cultivado no local. Adolfo diz a Pedro que não quer trabalhar com ele. Pedro responde que já está mais que metido em suas coisas e que não sairá mais dos negócios. O capitão Robledo diz a José Luiz que já mandou um fiscal às terras de Alessandro. Pedro diz a José Luiz que nas terras de Alessandro existem cultivos ilícitos, e isso o fará ser detido imediatamente. José Luiz diz a Alessandro que a marinha já descobriu que estão cultivando drogas em suas terras e que há uma ordem para detê-lo. Capítulo 50, sexta-feira, 26 de junho. José Luiz diz a Alessandro para ser sincero. Alessandro diz que é inocente e que, se José Luiz acreditar nisso, impedirá que uma injustiça aconteça com ele. José Luiz responde que sabe que ele não é esse tipo de pessoa, então, tentará não permitir que isso aconteça com ele. Alessandro diz que mesmo sendo difícil, nada nem ninguém vai separá-lo de Montserrat seu filho. Demétrio diz à sua mãe que Josefina ficará com ele enquanto se reconcilia com seu irmão. Graziella responde que não permitirá, então Demétrio diz que aquela também é sua casa. José Luiz diz a Alessandro que Joaquim confessou que ambos estavam em comum acordo para assassiná-lo. Alessandro desmente a história. O capitão Robledo diz a Joaquim que não acredita que Alessandro seja seu único sócio. Demétrio diz à sua mãe que se ela não tratar bem Josefina, ele confessará um de seus segredos a Alessandro. Graziella, chorando, diz que o filho acaba de destruir seu coração. Alessandro diz ao capitão Robledo que eles deveriam investigar a Pedro também. O advogado Cervera, Alessandro e Demétrio se dispõem a abrir o envelope com o exame de DNA para saber se Demétrio é filho de Benjamim Almonte. Pedro chega e diz que é um advogado de Demétrio. Cervera diz que o exame deu positivo, mas é impossível que a amostra seja de Demétrio. Alessandro, furioso, diz que tentaram fazê-lo de bobo. Demétrio acusa a Graziella de tê-lo enganado com o exame de DNA. No, no vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón.